parlamentar que sempre tem defendido os bancários, sempre tem estado junto às nossas causas, pessoas que eu já tive a oportunidade de ver atuando e considero ele um dos parlamentares mais atuantes da Câmara Federal. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários do BRB, na pessoa do nosso amigo Luiz de Oliveira, aposentado do banco. E bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao excelentíssimo deputado Rony Nemer, meu amigo pessoal e amigo do povo de Brasília, membro dessa distinta casa, pela franquia da palavra nessa audiência pública, onde se visa debater assuntos de grande interesse para a sociedade brasiliense, bem como para o corpo funcional do Banco de Brasília e para os servidores do GDF. Agradeço também aos demais deputados e deputadas, cujas presenças engrandecem e reforçam a importância desse momento. Inicialmente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Júlio César Morim, funcionário do BRB há 17 anos, exercendo a função de escriturário na gerência de controladoria. Tomo assento nessa mesa dirigente na qualidade de membro de uma comissão composta por 11 colegas, cuja atribuição é criar a Associação dos Funcionários do Banco de Brasília, objetivando a defesa de sua instituição financeira e seu patrimônio, bem como aquele pertencente aos seus funcionários, a saber, a BRB Seguros, com 90 mil contratos aproximadamente, hoje com patrimônio aproximado de 30 milhões, a BRB Cartão, com patrimônio de 80 milhões, e os funcionários, através da BRB Seguros, detêm 55% da BRB Cartão, a BRB Saúde, que hoje é superavitária em aproximadamente 30 milhões, e finalmente a Regios, que é a nossa Caixa de Previdência Privada, com um patrimônio estimado em 400 milhões de reais. Gostaria de dar início à leitura de uma carta encaminhada ao corpo funcional e, ao nosso ver, se opõe à realidade atual. A carta diz o seguinte: prezado amigo do BRB, o BRB Banco de Brasília é exemplo de empresa eficiente e vencedora. Sua trajetória de sucesso está associada à própria história da nossa cidade e sua consolidação. Essa tradição merece ser mantida e aperfeiçoada. Para isso, no instante em que lanço minha candidatura ao governo do DF, venho reiterar meu compromisso com o BRB e sua imprescindível contribuição ao desenvolvimento de Brasília. Reitero, com veemência, a ideia de privatização. Na qualidade de banco público, o BRB é instrumento importante de suporte à economia local. Pela condição estratégica do banco, entendo que o BRB deverá ter suas atividades ampliadas para, além de banco comercial, competitivo e rentável, ser também o grande banco de fomento do DF em torno, ficando, inclusive, responsável pela administração do FCO. Há 30 anos sou servidor público, como você. Entendo que o recém-implantado plano de cargos e salários, apesar de representar avanços, merece reparos no que respeita à paridade de funções, ao reconhecimento da produtividade, sobretudo, ou não comprometimento da aposentadoria sem a redução de salários hoje prevista. Preocupa-me ainda a transparência efetiva na gestão da Regios e a modernização do BRB Saúde. Aproveito essa oportunidade para convidá-lo a contribuir na elaboração do meu plano de governo. Gostaria de receber suas sugestões, não só sobre o BRB, mas também para a melhoria da nossa cidade. Um abraço, Arruda. Cabe ressaltar que, após assumir o governo, em nenhum momento o corpo funcional foi convidado para discutir o BRB. Estamos aguardando isso até hoje e o cumprimento do que diz essa carta que foi enviada na época de campanha. Eu espero que não aconteça o descumprimento das promessas. Disposto agora a vendê-lo, ou então candidato,
alega que o BRB não seria capaz de subsistir sem a exclusividade da folha de pagamento do GDF, em razão de sua liberação para outros bancos a partir de 1/1/2012. Devemos salientar que, na prática, isso já existe, com a utilização de TEDs, cheques TBs e do próprio Banknet, que é um dos melhores sistemas de transações bancárias que tem no mercado. Questiona-se também quanto ao empenho e capacidade do seu corpo funcional de superar a perda da folha. Devemos lembrar que em meados dos anos 90, em situação crítica a vários bancos regionais, o BRB foi o único banco estadual que não fez adesão ao programa de incentivo para a reestruturação do sistema financeiro, o PROES. E por que hoje nós não seríamos capazes de estar dando lucro e superando uma eventual saída da folha? Eu duvido que, se abrir para que o servidor receba por qualquer banco que ele quiser, eu duvido que saia mais de 30% dos funcionários que recebem pelo BRB, que eles saiam do BRB. A gente já tem experiências aí que alguns conseguiram ir e voltaram logo em seguida. O BRB continua sendo o melhor banco para se trabalhar em Brasília. Em outro momento, ontem foi encaminhado um informativo da diretoria do BRB para o corpo funcional, que nós até acreditamos que deveria ter sido encaminhado a toda a sociedade, que relata a saúde atual do BRB. Prezados colegas, estamos sendo expostos na mídia de forma equivocada e, portanto, é mister que se façam claros alguns pontos, que poderão até nos subsidiar em conversas com nossos clientes. O BRB está trabalhando normalmente, há poucos dias, publicando nosso balanço na imprensa, e nosso lucro foi de mais de 37 milhões este semestre. Há 20 semestres consecutivos, inclusive, damos lucro. Os dividendos estão sendo repassados normalmente ao GDF. O valor do repasse de dividendos no primeiro semestre deste ano foi o maior já registrado pela instituição, como resultado de suas atividades nos primeiros 6 meses deste ano. O BRB repassou ao GDF 18,2 milhões de reais. Como se pode constatar pelo balanço patrimonial, somos uma instituição sólida. Não fomos e não estamos abalados. Buscamos e mostramos a todos eficiência nas nossas operações. Caso contrário, o lucro não teria sido tão expressivo. Trabalhamos dentro das normas do Banco Central e temos conseguido levar adiante o que nos foi confiado como missão: ser o agente fomentador do desenvolvimento do Distrito Federal. Isto é inegável. Vide o pagamento de vários benefícios do GDF aos menos favorecidos. Como parceiros do GDF, o BRB disponibiliza equipamentos e pessoal capacitado para promover o pagamento a mais de 131 mil beneficiários dos programas sociais, tais como Agente Jovem, Amparo ao Trabalhador Preso, Bolsa Atleta, Bolsa Auxílio Enfermagem, Bolsa Família, Bolsa Magistério, Brasil Alfabetizado, Crédito Trabalho, Lares Descuidados Diurnos, Renda Minha, Renda Solidariedade, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa de Reinserção Juvenil, Projeto Jovem Pesquisador e Renda Universidade. Além dessa vocação social, o BRB também se destaca enquanto banco comercial. Nossas carteiras de crédito, nossas operações de investimentos, nosso potencial enquanto banco múltiplo são inquestionáveis. O BRB é uma instituição financeira viável. Fomentamos o desenvolvimento socioeconômico, mas também damos lucro. Outro ponto a salientar é que não estamos desfalcados. Nosso corpo gerencial e a diretoria continuam trabalhando regularmente. A diretoria está representada em todas as pastas. O importante é não fazer juízo de valores, conforme vem fazendo a imprensa em algumas ocasiões. Somos profissionais e trabalharemos como tal. Uma atitude positiva nesse momento é muito importante. E uma coisa triste que ele colocou aqui foi o desfecho. As negociações entre o Banco do Brasil e o GDF continuam. Assim que novos fatos surgirem, serão repassados a todos. Eu ressalto que não tem sido repassado nenhum assunto antecipado.
O corpo funcional tem sido surpreendido com o que está na mídia, com as fofocas e que é de conhecimento público. A própria diretoria nos tem traído, não tem nos repassado as intenções que a diretoria tem nesse sentido. É claro, direcionado. E foi dito que o banco é um banco superavitário, tem dado lucro. E, aparentemente, é o que eu percebo, um sentimento pessoal, o BRB está estagnado, está no piloto automático. E apresentou um lucro de 37 milhões. Com essa estagnação, imaginem este banco bem gerido e a todo vapor. E melhor ainda, fiscalizado por essa nobre casa. E pedimos que efetivamente realize essa fiscalização para a melhor qualidade do nosso patrimônio. A gente sente no Distrito Federal, aliás, no Brasil, falta de fiscalização para o Executivo. E se o BRB estiver sendo efetivamente fiscalizado, e essa é uma das funções dessa casa, eu acho que a realidade hoje seria totalmente diferente. A gente não estaria vendo as notícias que a gente vê nos jornais. Cabe ressaltar também que solicitamos aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos ajudem a mudar o triste fim da fábula A Galinha dos Ovos de Ouro, que, representando sua morte, a venda do BRB seria um enorme prejuízo ao povo de Brasília. É um sentimento que a gente tem, que não há justificativa para se vender o banco, para se transferir o banco para ninguém. Tanto é que não sentou ninguém nessa mesa para defender a venda do banco. Não há motivo. Eu acho que o único motivo que a gente consegue ver é o dinheiro cash agora. É o único motivo. Mas com isso nós estaremos matando a galinha dos ovos de ouro, nobres deputados. O BRB é uma instituição rentável. O BRB é nosso. O BRB é do povo de Brasília. Eu acredito até que o BRB deveria ter sido tombado junto com Brasília, porque ele é uma marca da nossa cidade. É o BRB que atende a população pobre. É no BRB que, às vezes, a gente vê enormes filas de gente para pagar água, luz, telefone. Um exemplo disso é que o Banco Real, com 400 pontos de atendimento, processou 100 mil transações. No mesmo período, o BRB, com seus correspondentes, processou 1.600.000 transações. É o BRB que atende o povo. É o BRB que está à frente para atender. E eu não acredito que qualquer instituição que venha adquirir o BRB vai ter o mesmo posicionamento. Hoje, os servidores do GDF não pagam tarifa de manutenção de conta. Minha esposa foi obrigada a abrir a conta do Banco do Brasil para receber os vencimentos, e eu falei para ela, abre uma conta salário, já que você movimenta no BRB só para receber o salário, que legalmente não é tarifada a conta salário. Falaram para ela, negativo. Aqui abriu a conta, é R$ 8,50 por mês. Isso dá 1.200.000. O BRB tem aproximadamente 126 mil funcionários do GDF recebendo pelo banco. A 8,50 dá aproximadamente 1.200.000 e pouco por mês. São 14 milhões só de tarifa que os funcionários do GDF pagariam por ano. Isso é dinheiro que seria retirado do mercado de Brasília. Está empobrecendo o servidor. Fala, 8,50 por pessoa, mas no montante é 8,50 por pessoa que está indo para a economia gerar renda, gerar emprego, gerar impostos, desenvolver o Distrito Federal. A gente não pode esquecer desse detalhe. Um presidente norte-americano, creio que Roosevelt, ele disse que não me perguntem o que os Estados Unidos podem fazer por vocês. Me perguntem o que vocês podem fazer pelos Estados Unidos. E eu digo aqui, o BRB tem feito muito por Brasília e ainda pode fazer muito mais. Os servidores da educação estão, uma grande parte, afastados por problemas de saúde. Não tem plano de saúde. O BRB tem know-how. O BRB tem uma caixa de saúde com 30 milhões em caixa, superavitária. O BRB pode não só ensinar o GDF a como montar o seu plano de saúde, como absorver os funcionários do GDF. Por que não expandir a Caixa de Saúde do BRB como uma empresa para atender todo o Distrito Federal? O nosso plano de aposentadoria, a Regis, tem um patrimônio de 400 milhões.
O deputado Rony leu que o patrimônio do BRB é aproximadamente um pouco mais de 300 milhões. A Regis tem um patrimônio maior do que o patrimônio do BRB. É uma caixa de previdência e, pela lei da Previdência, os governos vão ter que montar caixa de previdência para os seus funcionários. O BRB tem este know-how e nós podemos agregar, nós podemos ajudar o governo do Distrito Federal a resolver seus problemas. O BRB tem muito a oferecer. O BRB tem um corpo de funcionários competente e capacitado. Qualquer banco que chegar no BRB e ver a capacidade, o currículo do corpo funcional do BRB, fica impressionado. Nós temos dos melhores quadros de funcionários que qualquer banco poderia ter. E se tanto banco quer adquirir o BRB, é porque a coisa é boa. Mas eu estou vendo como uma coisa boa só para quem adquire, porque vai conseguir fazer esse patrimônio render mais ainda, o que nós também poderíamos fazer com uma gestão competente. E eu acho que para quem está vendendo, que vai ter o dinheiro cash para gastar do jeito que quiser. Mas estaremos matando a galinha dos ovos de ouro. Então, senhor presidente, nobres deputados, nós pedimos que vocês se sensibilizem com o BRB, com o banco social, banco público, banco comercial, para atender a necessidade do Distrito Federal. Eu acho que, como os senhores puderam ver, eu não vim aqui só defender os funcionários. Eu acho que os funcionários é consequência disso. E até acredito que todo funcionário do BRB tem capacidade suficiente para estar trabalhando em qualquer outro local. Não ficaria desempregado, mesmo que houvesse uma tragédia de demissão, porque são competentes. Mas eu defendo o BRB como instituição pública, como o Banco de Brasília. Aquele banco que cresceu junto comigo. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu ia no banco pagar uma conta. Esse banco que eu vejo como marca de Brasília. Patrimônio do povo de Brasília, patrimônio nosso, patrimônio do governo do Distrito Federal e que não pode ser desprezado. Muito obrigado. O deputado Chico Leite manda uma carta aqui. Prezado deputado Rony Nemer, caros companheiros do Banco de Brasília, parabenizo este evento de iniciativa do nobre amigo deputado Rony Nemer, ao mesmo tempo que justifico minha ausência em virtude de compromisso anteriormente firmado. O Banco de Brasília é nosso. Não podemos aceitar a venda desse patrimônio tão importante para o desenvolvimento do Distrito Federal. Não podemos arcar com o ônus das demissões de valorosos servidores, que certamente ocorrerão se a privatização se concretizar. Durante a campanha eleitoral, esse governo afirmou que o BRB era importante e seria preservado. O que mudou de lá para cá? Deputado Chico Leite, líder do PT. Gostaríamos de agradecer a presença dos funcionários do BRB, Fábio Marcelino Alves, Luiz Marques de Carvalho, Cleiton Ferreira Alves, Cleiton Magalhães Moraes, Paulo Guilherme Freire, Claudio Honor de Souza Gomes, Leonardo Euclides da Silva, Vanderlei Batista Barbosa, Alfredo da Silva Sol, Jório Vasconcelos, Nerivan Pereira da Costa, Ana Lúcia do Nascimento, Felipe Neto Barbosa, Altair de Godoy, Evangelina Ferreira, Danilo Medeiros do Nascimento, Leonor Mavinier Correia, Walter Sobral, Wellington de Paula, Ney José Carneiro, Aparecido Soares de Assis, Eli João de Melo, Ana Rosa Azevedo Vilhena. E neste momento passaremos a palavra ao senhor Ibrahim Youssef, presidente do Sindireta DF. Primeiramente eu quero cumprimentar a mesa, a pessoa do deputado Rony Nemer, pela essa iniciativa. E eu quero dizer aqui a vocês que nós, como servidores do governo do Distrito Federal, nós somos até muito bem servidos por esse órgão. Nós já passou aqui nessa casa vários projetos que vendiam algumas ações das empresas, das melhores empresas do governo do Distrito Federal. E todos esses projetos foram fadados ao insucesso nessa casa. E eu faço menção dessas empresas porque elas são patrimônio da nossa cidade. A própria SEB, a própria CAESB e também o BRB está incluído também dentro dessas conceituadas empresas.
Meus amigos, uma empresa como o BRB, que dá de lucro para o governo 72 milhões, essa empresa não merece ser liquidada. Uma empresa onde nós temos 23 cidades satélites, só ela tem quase mais de 100 agências distribuídas para servir bem a comunidade do Distrito Federal. E com um quadro de 1.800 servidores, um quadro que tem nos honrado, tem colocado essa empresa no hall de primeiro ranking, até mesmo do Brasil. Eu quero dizer a vocês que a gente, compartilhando com os outros sindicatos dos outros estados, que venderam também os seus bancos estaduais, o governo tem pago uma quantia muito grande para a manutenção dessas contas. Então, nós, como servidores do GDF, nós não vamos aceitar a venda do BRB, porque o BRB é a nossa cara. O BRB é a cara do servidor público. Não quero aqui desmerecer ao Banco do Brasil, porque aí eles vêm com um batom, uma maquiagem, até mesmo para nos iludir. Quero aqui eu respeito também a essa instituição, mas, meu amigo, de maneira alguma, nós como servidores do Distrito Federal, vamos ser tão bem recepcionados como nós somos quando nós entramos dentro da agência do BRB. Precisa ser o governador. É que se eu privatize, sabe o quê? Só se eu mando uma mensagem aqui, eu faço um desafio com ele. Coloca uma mensagem aqui nessa casa, dizendo que é privativo os cargos de direção do BRB. Que coloque simplesmente servidores da ativa, servidores que têm essa competência, que está lá depositando, que está dando lucro para essa empresa, que ela participe da direção. O que a gente tem assistido na grande imprensa, desse desbando do banco, é exatamente da diretoria. E foi bem lembrado aqui o deputado Augusto Carvalho. Passamos já há 18 anos que a empresa está sendo mal conduzida. E aí, como bem colocado aqui o presidente da associação, em pouco tempo, essa empresa tem dado um resultado tão positivo. Então, para finalizar aqui o meu discurso, quero colocar inteiramente à disposição o nosso sindicato, representante de 120 mil servidores do governo do Distrito Federal, da administração direta. Vamos à rua, vamos fazer campanha, vamos se unir com os sindicatos bancários e dizer não à federalização do BRB. Muito bonito, meus amigos, e muito obrigado pela oportunidade. Vamos agora também registrar e agradecer a presença de Ivanilda Carlo Alves, Irande Souza, do Sindicato dos Bancários, Edson de Oliveira, da Câmara Legislativa, Fábio Teixeira Alves, Centro Comunitário da Ceilândia, Nivaldo Alves da Silva, da Régios, João Afonso Guedes, BRB Conveniência, Elvia Sobreira Canovas, da Câmara Legislativa, Raimundo Nonato de Souza Macedo, também da Câmara Legislativa. Neste momento, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Antônio Eustáquio Ribeiro, representante do Sindicato dos Bancários. Bom dia a todas e a todos aqui presentes a essa audiência pública. Em nome do Sindicato dos Bancários de Brasília, eu quero fazer aqui um agradecimento à iniciativa do deputado Rony Nemer e também saudar aqui a todos presentes à mesa, a todos presentes aqui, especialmente a presença aí dos companheiros parlamentares e também representantes das diversas entidades que aqui estão para defender o nosso banco. Antes de entrar nessa discussão propriamente dita, que foi posta, que é a real situação financeira do Banco de Brasília e a discussão que se faz sobre a possível venda para o Banco do Brasil, eu quero fazer um resgate histórico aqui, que de certa forma já coloca um pouco a resposta sobre a real situação financeira
do Banco de Brasília. Vamos fazer um corte histórico desde 94, quando da edição do Plano Real e a posterior eleição do senhor Fernando Henrique Cardoso, que colocou no Banco Central um cidadão chamado Gustavo Franco, que com toda a violência decretou que iria extinguir os bancos estaduais deste país, porque os bancos estaduais constituíam uma excrescência no sistema financeiro nacional. Estas foram palavras do senhor Gustavo Franco, que juntamente com o governo Fernando Henrique Cardoso engendrou um plano de reestruturação do sistema financeiro estadual, o PROES, para subjugar os governadores e fazer com que todos se desfizessem de seus bancos estaduais. O Banco de Brasília também foi alvo dessa sanha privatista daquele governo. Em 1997, com toda a violência, o Banco Central foi para cima do BRB. O governo de então, ouvindo diversas instituições e fundamentalmente o papel dos sindicatos bancários de Brasília, principalmente capitaneado pela companheira Érica Cocai, que à época era presidente do sindicato, ouviu os apelos dos funcionários do Banco de Brasília e rejeitou a adesão ao PROES. E o banco continua até hoje vivo. O banco continua sólido, apesar daquela diretoria de triste lembrança que veio a ser presa no primeiro semestre de 2007, fruto da força-tarefa do Ministério Público, da atuação da Polícia Civil, da Polícia Federal, que desbaratou uma quadrilha que desviava recursos do Banco de Brasília. Mas este banco resistiu a tudo isso, demonstrando resultados sólidos. Isto por si só já responde esta pergunta. Este banco é extremamente viável, fundamentalmente porque este banco tem um corpo de funcionários que tem expertise, que tem know-how, que tem capacidade para fazer soerguer um banco que foi alvo de tanta violência contra a sua existência ao longo de toda esta história. Agora, vamos nos remeter a 2006, dando um salto na história. Em 2006, o então candidato José Roberto Arruda, ele mandou uma correspondência para cada um de nós que somos funcionários do Banco de Brasília, que foi lida aqui pelo representante da Associação dos Funcionários. Não vou lê-la novamente. Nós distribuímos para vocês uma cópia dessas cartas. Eu acredito que boa parte dos funcionários do BRB ainda guardam estas cartas. E além desta carta, o senhor candidato, ele chamou uma reunião pública no parlamento da LBV para discutir com os funcionários do Banco de Brasília. E naquele momento, ele reafirmou que iria valorizar o banco, que iria valorizar o seu corpo de pessoal. Mas, no entanto, o que se percebe agora? Pegou a todos nós de surpresa quando, em maio, em São Paulo, sequer estava no Distrito Federal, o governador Arruda, que certamente teve voto de funcionários do BRB que acreditaram naquele discurso falso. Em São Paulo, ele disse da intenção de privatizar um banco, que um banco que se envolvia em escândalos não tinha por que existir sob a administração do governo. No entanto, é de se estranhar que a atitude do governador só se tornou pública após o presidente indicado por ele ter sido preso, envolvido em um esquema grandioso de corrupção. Será que o governador não sabia que aquele senhor Roberto Figueiredo estava envolvido nestes esquemas? Será que não? É estranho que o governador tenha tomado esse tipo de atitude depois de ter visto o seu pupilo preso. É estranho. E a gente tem que se perguntar. Aliás, seria de bom tom que o governador chamasse os funcionários do Banco de Brasília para poder olhar no rosto de cada um deles e dizer o que ele pretende fazer com o Banco de Brasília. Porque enquanto candidato, ele fez isso. Agora, enquanto governador, ele vai para São Paulo, ele vai para a imprensa
para poder dizer que não se justifica a existência de um banco público. O senhor governador traiu a confiança de todos nós, funcionários do BRB, de toda a sociedade do Distrito Federal. O BRB, com o seu balanço publicado agora, para poder a gente não fazer uma análise aqui de anos já passados, demonstra, apesar de toda a crise, a sua viabilidade. É um banco que atende a população do Distrito Federal. É um patrimônio que pertence a toda a população do Distrito Federal. É um patrimônio desta cidade, é uma marca desta cidade. E a população do Distrito Federal tem um apreço por esta marca. Mas, no entanto, este governador se arvora em ser dono dessa instituição e fazer dela o que bem entender. Porque, para todos os interlocutores que estiveram com ele reafirmou a sua decisão. Inclusive chegou ao ponto de dizer em uma audiência com o Sindicato dos Bancários de Brasília, desdenhando desta casa, que passar uma lei aqui para vender o banco, isso é o de menos. Foram palavras do senhor José Roberto Arruda, mostrando o desapreço que ele tem por esta Câmara Legislativa, real representante dos interesses do povo de Brasília. E certamente essa casa vai saber dar a resposta para este insulto que o senhor José Roberto Arruda tem feito a toda a população do DF, em especial aos funcionários do Banco de Brasília. Diante disso, desta decisão deste governador, se colocam o quê? As opções de privatização pura e simples, que todos vocês devem conhecer o que isso significa. Só para poder exemplificar, uma das instituições que estão ávidas para poder adquirir o controle do BRB, que é o Banco Santander, que ontem, por uma decisão tomada fora do Brasil, confirmou-se que vai se tornar o segundo maior banco deste país, porque vai adquirir o controle do ABN Real aqui no Brasil. Este banco adquiriu o Banespa de São Paulo. Uma situação, um ato criminoso cometido contra todo o povo desse país, a venda daquele patrimônio do Estado de São Paulo. Em torno de 70% dos funcionários do Banespa foram demitidos por aquele banco. É isso que significa a privatização. Sem contar que boa parte das agências daquele banco, que cumpriam um papel social importante naquele Estado, simplesmente foram fechadas. Porque banco privado não cumpre a função que ele deveria cumprir enquanto concessão pública, que seria servir ao público. Ele tem como função principal colocada pelos seus dirigentes dar lucro para os seus acionistas. E, no entanto, um banco, realmente, até para que ele subsista, é importante que ele tenha um resultado positivo, que ele tenha lucro. Só que lucro tem que se medir por diversas variáveis. E um banco público tem que ter um compromisso social e tem que dar um lucro social, como foi dito aqui. E o BRB é um banco que dá um lucro social. Não pode se esperar que um banco como o BRB dê um retorno sobre o patrimônio parecido com o que ocorre com o Banco Itaú, que a cada 3 anos dobra de tamanho. Como ocorre com o Bradesco, como ocorre com o próprio ABN, que no último ano teve 70% de retorno sobre o seu patrimônio. Não se pode esperar. Mas o Banco de Brasília tem capacidade de ter um lucro anual por volta de 100 milhões de reais, que representa um retorno de quase 30%, que é um retorno fabuloso e prestando um serviço social importante para todo o Distrito Federal, além de agente fomentador do desenvolvimento e gerador de emprego e renda do Distrito Federal. Este banco não pode ser vendido, mas, no entanto, o senhor governador disse que vai vendê-lo e que nada o demove desta posição. Nada. De repente surge esta possibilidade de ser incorporado pelo Banco do Brasil. Nós temos absoluta convicção que o fundamental em qualquer discussão que se faça é: devemos rejeitar a transferência deste patrimônio que é de todo o Distrito Federal para a iniciativa privada. Este banco tem que permanecer público. Tem que permanecer público. Nós sabemos que esse banco é viável. E agora coloca-se como panaceia que a portabilidade a partir de 2012 será o fim do BRB.
Foi dito aqui, e eu tenho uma absoluta convicção também, que a portabilidade não enfraquece o BRB, até porque hoje, dada a capacidade operacional dos próprios bancos e o desenvolvimento tecnológico, é muito fácil você transferir dinheiro de um banco para outro. Você não precisa nem sair de casa para poder fazer isso. Não precisa. E, no entanto, alguns servidores do GDF que se afastaram do BRB acabaram voltando, porque o BRB tem um diferencial. Embora a gente saiba que nos dias de pico há uma certa dificuldade em função do grande número de clientes que vão às agências do BRB, mas os funcionários do GDF sabem do diferencial que é o atendimento do BRB. E nós temos convicção também que este banco tem ampla possibilidade de ser viável, desde que o governo tivesse disposição de abraçar este banco, porque qualquer empresa, para que ela se viabilize, ela precisa de investimento, mas este governo não quer este banco, porque o senhor Arruda já declarou: eu tenho outras prioridades na minha vida e na minha proposta de governo, e eu preciso de dinheiro para isso, e este banco pode me dar dinheiro para outras prioridades que eu tenho. Essas são as palavras dele, ou seja, ele já decretou: o seu governo não vai abraçar o Banco de Brasília. Significa que o seu governo não vai, em hipótese alguma, tornar o Banco de Brasília um banco viável. Os funcionários do BRB sabem que este banco é possível. Este banco, ele atravessou os anos negros de Fernando Henrique Cardoso, atravessou bem, se reestruturou e mostra que ele é plenamente capaz de existir. Nós devemos, através dessa audiência pública, mandar um recado claro para o governador: este banco tem que continuar sendo banco público, porque há um aspecto também que nós temos que levantar para discussão, que é, no cerne do posicionamento ideológico do senhor Arruda e do partido do qual ele faz parte, existe um laço umbilical com os banqueiros privados deste país. O Partido Democratas, ex-PFL, sempre defendeu a privatização e certamente prefere que este banco vá a leilão público. Como este governo tomou a decisão de se desfazer desse patrimônio que não é dele, esse patrimônio que é da sociedade, nós devemos nos unir para que a gente não permita, e esta casa tem um peso fundamental nisso, para que este governador não entregue este banco para a iniciativa privada, porque nós sabemos que é o pior dos mundos. Se os caminhos que se colocam, para encerrar, são a possibilidade de privatização ou a incorporação pelo Banco do Brasil, nós devemos ter uma posição e acreditamos que talvez o melhor caminho seja, não vamos dizer que seja o caminho perfeito, porque o Banco do Brasil também é um banco extremamente diferente do BRB, que tem uma outra lógica de atuação, embora seja um banco público, embora também preste serviço social, mas é um banco que tem uma outra lógica de atuação. Mas nós devemos tomar uma posição de que nós, primeiro, não aceitamos que o GDF se desfaça desse patrimônio, mas se o governador insiste nessa postura, que a gente lute para a manutenção deste patrimônio público, desta marca Banco de Brasília, que presta os serviços para a população do Distrito Federal. E temos convicção também que a população do Distrito Federal assim o quer. Assim como foi demonstrado com o BESC, que também está no processo de fusão com o Banco do Brasil, que está sendo adquirido pelo Banco do Brasil, a população do estado de Santa Catarina mostrou: nós queremos o BESC. E eu tenho absoluta convicção de que a população do Distrito Federal também mostra e vai mostrar: nós queremos o BRB. E os funcionários do Banco de Brasília, todas as instituições da sociedade civil, todos nós, de mãos dadas, juntamente com os parlamentares distritais, a bancada federal, a gente espera estar juntos para que a gente possa defender esse patrimônio que não pode ser
tratado ao bel prazer do interesse do senhor José Roberto Arruda. Um bom dia a todos vocês, agradeço a presença de todos e estamos aí para lutar para defender este patrimônio. O Banco de Brasília também enfrentou, pela qualidade e pelo compromisso do seu corpo de funcionários, as tentativas diversas de que este governo do Distrito Federal, e era o governo Cristóvão, aderisse ao PROES para que definitivamente o banco deixasse fazer parte do patrimônio deste povo do Distrito Federal. E além disso, o banco enfrentou uma série de anomalias que era praticamente facilmente detectada com a avaliação, ainda que superficial, do seu balanço. Este banco chegou a comprometer por volta de 20% do seu patrimônio líquido com publicidade. Este banco, por muito tempo, foi um banco que apresentava uma anomalia com relação a todo o sistema financeiro, seja ele privado, seja o sistema financeiro público federal ou o sistema financeiro público estadual. As outras despesas administrativas, elas sempre carregaram tintas e valores muito maiores do que a despesa com o pessoal. Outras despesas administrativas, publicidade. Outras despesas administrativas, a relação com as bases, por exemplo, ou as terceirizações. E apesar deste outro ataque que acontecia por dentro da instituição, esse banco continuou dando lucro. Esse banco continuou tendo um corpo de funcionários que assegurava a sua sobrevivência. Portanto, nesse exato momento, nós não podemos permitir que esse banco, primeiro, deixe de ser público e que este banco deixe de ser um instrumento que, ainda que potencialmente, é fundamental para o governo do Distrito Federal. Nós colocamos para o governador Arruda, que, como disse o Júlio César, nós colocamos que não se abre mão de um instrumento, de um agente financeiro como o Banco de Brasília. Não se abre mão, porque isso significa a possibilidade de mudar a cara do Distrito Federal. Quem não sabe aqui a importância de políticas de créditos direcionadas para transformar a sociedade. Quem viu a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e quem vê hoje o Banco do Brasil estimulando o desenvolvimento do PRONAF da agricultura familiar, com uma atuação absolutamente decisiva, quem não reconhece que esta política consegue fazer com que o país se transforme? Quem viu a Caixa Econômica Federal e hoje vê que está sendo colocado recursos para o financiamento habitacional de baixa renda, e mais que isso, para o esgoto tratado e saneamento básico. Então, portanto, me digam, não é possível desconhecer a importância de se ter políticas de crédito. E o governador dizia, pois então que o banco apresente essa política de crédito. E nós dizíamos, o governo tem que dizer qual é a sua política para o Distrito Federal. E o BRB vai estar atuando para este desenvolvimento. O governo tem que dizer qual é a vocação econômica do Distrito Federal e estabelecer uma política de desenvolvimento econômico para o Distrito Federal. E não pode deixar de contar com o PRB para ser agente, instrumento estratégico desta política. Portanto, é preciso que o Banco de Brasília permaneça como instrumento estratégico para o desenvolvimento do Distrito Federal. Aqui já foi muito falado sobre o Banco de Brasília. E eu diria, por volta de 10% das agências desse banco são deficitárias porque cumprem uma função social. Nós temos um sistema financeiro que só o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, tem mais bancos do que a região norte, nordeste e centro-oeste juntas. Porque o sistema financeiro privado não está onde não tem retorno financeiro. Mas o Banco de Brasília está. E nós perguntamos ao governador, o Banco de Brasília paga as políticas de transferência de renda do GDF, sem receber nada por isso. Sem receber nada por isso. A Caixa Econômica
para movimentar no Brasil inteiro o Bolsa Família, ou o FGTS, ou a loteria, levam uma taxa de administração absolutamente poupuda. O Banco de Brasília faz esse serviço sem ganhar nada do governo do Distrito Federal. E nós vamos abrir mão deste banco. Significa que as políticas de transferências de renda local vão ter que também ter dentro dela, e despesas do próprio governo local, o pagamento de uma taxa de administração. Então, portanto, nós trabalhamos que este banco tem que continuar sendo o Banco do Distrito Federal, o Banco do Povo de Brasília. Estamos elaborando uma série de estudos para dizer da potencialidade desse banco. Nós queremos conversar com a FIBRA e a FEComércio para dizer este Banco de Brasília pode desenvolver a indústria e o comércio no Distrito Federal. Nós queremos conversar com a população do Recanto das Emas, do Paranoá, onde o BRB foi o primeiro banco a se instalar ali. Nós queremos conversar com os beneficiários das transferências de renda do governo local. Queremos fazer um movimento para dizer que este banco pode mudar a cara do Distrito Federal e ser absolutamente transformador só por ter políticas de créditos que vão ao encontro dos interesses da sociedade. Só para você ter uma ideia, basta ver no Grêmio Bank, o que falava o governador. Ora, mas o banco podia ser como o BNB. Eu falei, mas o BNB também é um banco comercial. Também acho que o BNB tem uma boa política de microcrédito. E o microcrédito em Bangladesh mudou a cara da sociedade. Uma sociedade muçulmana, sexista, machista, que as mulheres passaram a ser detentoras de crédito e transformar a vida, transformou inclusive culturalmente aquela sociedade. E eu dizia assim, vamos seguir o exemplo do BNB? Então tem que se estimular o BRB como banco comercial também. Porque não há dicotomia entre a atuação comercial e a atuação social. Por isso eu diria para vocês que nós estamos trabalhando com esta linha. Mas trabalhamos com outras possibilidades também. Nós queremos que o banco fique público, que não seja privatizado. Todo mundo aqui sabe o que representa o sistema financeiro privado do país. Todo mundo aqui sabe, eu não vou ficar repetindo isso. Mas eu queria dizer que é possível, e não sei se o deputado Rony Neme concorda comigo, arrancar hoje desta casa um compromisso de que nós não admitiríamos que esse banco deixe de ser público. Deixe de ser público. Acho que é possível arrancar isso hoje. E não temos que esperar daqui a 2, 3 meses, porque nós não sabemos por onde pode caminhar as intenções do governador. Ainda que o banco público seja incorporado pelo Banco do Brasil, eu diria, o DF perdeu. O DF perdeu porque não tem mais um instrumento próprio para políticas do Distrito Federal. O BRB será incorporado, e não é à toa que já foi falado, de que tem muito interesse, o Bradesco está interessado, e aqui falava Augusto Carvalho, tem razão, que os bancos privados se fundem, se incorporam, e nunca se recorreu ao CAD. O Santander pode ser o maior banco do Brasil por um processo de fusão, mas como o Banco do Brasil oferece a intenção de vir a comprar o BRB, o sistema financeiro privado grita e diz que tem que ir para leilão, porque senão você não estabelece a livre concorrência. Mas ainda que vá para o Banco do Brasil, tem que ter políticas para o Distrito Federal. Não pode ser um banco que se incorpore ao Banco do Brasil pelo poder financeiro que tem, pela capilaridade, pela conta dos funcionários, porque nós sabemos que há um sentimento de fidelização. Quando você recebe pelo banco, você acaba operando pelo banco. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos a clareza de que este banco tem que também continuar sendo banco e com políticas próprias para o Distrito Federal. Para além disso, e até em função disso, nós já marcamos uma reunião a semana que vem com a direção do Banco do Brasil. Nós queremos ali assegurar, dentre outras coisas,
os direitos dos funcionários. Eu sei que corre uma angústia muito grande, particularmente com os funcionários que têm 15, 20, 25 anos de banco, que se dedicaram a esse banco, e que podem vir a ser vítima daquilo que o Rony já falava aqui, de funcionários que ganham muito e que ficam em casa. Nós vamos trabalhar para que o banco continue no Distrito Federal. Vamos fazer estudos para dizer o que ele pode ajudar o Distrito Federal na indústria, no comércio, enfim. Mas não vamos fechar a porta para a possibilidade de ele vir a ser incorporado pelo Banco do Brasil, e por isso, na próxima semana, já estaremos lá para dizer o seguinte: os direitos dos funcionários têm que ser assegurados. Além disso, o emprego dos funcionários tem que ser assegurado. E o Augusto lembrava bem, a Régios, que tem um patrimônio, é superavitária, tem que ser assegurada a sua manutenção para os funcionários não só aposentados, mas espero que todos nós venhamos a ser aposentados. Mas, além desta discussão com o Banco do Brasil, que faremos a semana que vem, além dos estudos que iremos dirigir sobre a capacidade potencial do Banco de Brasília, sendo o Banco de Brasília para a indústria, o comércio, enfim, para o desenvolvimento, nós vamos estar marcando a reunião e, com certeza, contamos com a contribuição do deputado Augusto Carvalho, com a bancada do Centro-Oeste na Câmara Federal. E explico por quê. Existem 2 projetos que estão na Câmara Federal para se criar o banco ou uma superintendência de desenvolvimento do Centro-Oeste. O Banco de Brasília é o único banco público estadual de toda a região Centro-Oeste. Há 2 projetos de 2 parlamentares do Mato Grosso que visam criar essa estrutura, inclusive porque, quando foi criado o FCO, ele foi criado, e os outros fundos, para compensar as desigualdades regionais, foi criado com o compromisso de que seria criado um agente financeiro nesse sentido. Eu não acho que o FCO é a salvação é a panaceia para resolver todos os nossos problemas, até porque o risco de empréstimo do FCO é da instituição financeira. E nós queremos fazer uma discussão com toda a bancada do Centro-Oeste Federal, para que venha o FCO, mas que, se o banco vai atender a políticas públicas de Estado, que o aval e o risco seja do próprio Estado. Seja do próprio Estado. Se o Estado quer intervir em políticas habitacionais para baixa renda, ou em política agrícola, que tem um risco muito grande, se é uma política do Estado, que o Estado assuma os próprios riscos do exercício desta política e do financiamento desta política. Portanto, eu diria para cada um e cada um de vocês que nós estamos trabalhando com várias frentes. A frente do fundo do Centro-Oeste, de que ela venha ao Banco de Brasília, trabalhando com a negociação e arrancar compromisso da direção do Banco do Brasil e trabalhando com a própria sociedade para defender este patrimônio, que é o patrimônio do povo do Distrito Federal. E diria, para encerrar, que tem razão o deputado Rony Neme. Tem razão o deputado Rony Neme. A mobilização dos funcionários, ela é fundamental para formar a opinião dos parlamentares. Nesse momento, eu acho que o que dá para construir e ter unanimidade, inclusive dos parlamentares, é que o Banco de Brasília vai continuar público, até porque já fizemos algumas discussões em plenários nesse sentido, mas é preciso arrancar o compromisso de todos os parlamentares nessa perspectiva, neste momento, para que eles não fiquem sujeitos a qualquer tipo de pressão ou sugestão daqueles que querem privatizar o Banco de Brasília. Acho que, se a gente atuar assim, nós vamos estar daqui a algum tempo dizendo, mais uma vez, os funcionários do Banco de Brasília conseguiram manter este banco como o banco do povo do Distrito Federal. Chegou um bilhete aqui à mesa dizendo, por favor, os correspondentes bancários do VRB estão preocupados com essa situação e pedem que sejam considerados dentro deste contexto. Vocês que são dos VRBs conveniência também será considerado dentro do contexto. Quando se fala do corpo de funcionários, se fala de todos, não só os que são diretamente ligados, também das outras, VRB cartão, do conveniado. Eu acho que é toda uma família VRB. Todos
os braços, vamos dizer dessa forma, que o BRB tem, tudo isso será considerado por essa casa, por essa Câmara Legislativa. Tem aqui uma pergunta não identificada. Se o governador disse que vai ouvir a sociedade, o partido e os funcionários, por que já decidiu que vai fechar o BRB? Eu fico muito preocupado com uma informação e uma afirmação dessa, porque para nós parlamentares e para mim pessoalmente, quando saiu a notícia do BRB, eu conversei com ele, ontem de manhã estava comentando com o deputado Augusto Carvalho, ele me chamou sobre essa audiência para tratar comigo, porque ele sabia que eu ia fazer essa audiência hoje. Falei, é muito bom que seja feita para transparecer e pode dizer que nós não faremos nada sem transparência. É uma primeira conversa e a opinião dos funcionários, para mim, é muito importante. Então, eu acho muito prematuro a gente ficar rotulando. Eu acho que o que nós temos é que não aproveitar disso para fazer palanque partidário. Eu acho que nós temos que aproveitar a oportunidade para garantir o futuro da família dos senhores e das senhoras e do Distrito Federal, que é o Banco de Brasília. Eu acho que a gente não tem que ficar afirmando. Eu posso dizer o que ele me disse ontem. Me disse, há um mês atrás, o compromisso dele é com... Ele disse que há a possibilidade do Banco do Brasil, ele nem citou os outros bancos particulares. E uma pergunta, outra que está aqui, por que os estelionatários da gestão passada, acusados da Operação Aquarela, ainda estão recebendo salários de comissionado e vão continuar por 2 anos trabalhando e ainda, por que não foi aberto pelo menos processo administrativo interno contra os ex-Roberto Moreira? Aí é uma questão realmente que deve ser denunciada. E eu vou, efetivamente, essa casa tem, porque se estão recebendo dinheiro do Banco de Brasília, o dinheiro do povo, é o do erário. Dinheiro que todos nós pagamos, dinheiro que é dos senhores e das senhoras da instituição, mas que interessa a todo o Distrito Federal. Essas perguntas serão feitas diretamente à direção do banco e ao governo Arruda. Agora, uma pergunta a mim que não cala. Se o banco dá prejuízo, por que tanta gente quer comprar? Não é estranho? Não é verdade? Se desse prejuízo, por que tanta gente quer comprar? É igual a história do transporte coletivo do Distrito Federal. As empresas dizem assim, não, isso dá um prejuízo, mas ninguém quer perder, a largar o osso. Se o banco efetivamente é um banco ineficiente, se é um banco que dá prejuízo, por que tanta gente quer comprar? Por que o Banco do Brasil de cara quer comprar? Por que os outros já querem que faça leilão? Né? Alguma coisa tem no meio dessa história, a gente sabe que não é. Nós sabemos, como foi dito por todos aqui que me antecederam, por todos, é muito importante a função do banco. Agora, como disse o deputado Augusto, como disse a deputada Érica, como disse também nosso presidente do sindicato, nós funcionários, eu me coloco como servidor do Distrito Federal, que é isso que eu sou, arquiteto concursado, fiscal, estou deputado. Eu tinha conta no Banco do Brasil e no BRB, fechei a minha conta no Banco do Brasil, eu sou muito melhor atendido no BRB do que no Banco do Brasil, sempre eu fui. E tinha lá naquela agência central do Banco do Brasil. Então, todos nós, funcionários públicos, a gente ouve isso, fala, puxa vida, vai ser tão legal o atendimento que a gente tem. Qual é a dificuldade? É isso que essa casa quer descobrir, é isso que essa casa quer participar. Para isso, nós estabeleceremos todo um trabalho aqui nessa casa, de uma consulta aos senhores e às senhoras. Quando a gente pede o endereço, não é para ligar para pedir voto, não. Nós não estamos em eleição para deputado, não. Não precisa ficar com medo, como tem uma moça que escreveu aqui na ficha, que não quer que ligue para ela, não quer. O que nós queremos aqui, vamos esquecer o voto vai ficar só para 2010. Sabe, as pessoas acham que todo mundo... Não coloquem todos os políticos no mesmo rol, que vivem por um mandato. Acreditem que o que nós estamos fazendo aqui hoje é tentar... Lá em Minas tem um ditado que diz, o mingau quando é quente a gente come pela beirada, se for direto ao meio queima a língua. O mingau de vocês está pegando fogo, não está quente só não. Nós precisamos e nós queremos, e é o nosso dever enquanto deputado distrital, independente se a pessoa votou em A, B ou C, o deputado ele é distrital, de todo o Distrito Federal. Nós queremos ajudá-los. Essa audiência pública é no sentido de ajudar os senhores, as senhoras e a família de vocês. Quem consegue trabalhar angustiado? Quem consegue produzir, ser efetivo, dar o melhor de si, na dúvida se vai conseguir aposentar daqui a 4, 5 anos?
Como vai fazer, se vai ter PDV, se não vai ter, se vai ter um incremento, se vai poder ter umas progressões ou não. Quanto tempo, se for incorporado pelo Banco do Brasil, quanto tempo vai ser garantido? O que vai ter de benefício? Eu em PDV, gente, eu já ouvi, já participei, não participei ativamente, mas vi vários acontecer. É difícil ver alguém que entrou no PDV e ficar feliz. A Caixa Econômica fez PDV, as pessoas entraram, tem um amigo, até uma amiga que trabalha comigo no gabinete, entrou no PDV e se arrepende amargamente. O BRB também fez, né? Então é isso que a gente quer, eu até conheço o BRB que fez isso também. Mas na verdade a maioria não, é difícil. Mesmo que o Júlio diga assim, todos nós vamos conseguir emprego, porque nós somos competentes, mas o mercado de trabalho está aí, as pessoas, a gente recebe no nosso gabinete, pessoas de nível superior, todos os dias, competentes também pedindo emprego. Porque não tem, não é a realidade do Brasil. Então o que nós queremos agora nesse momento é franquear a palavra aos senhores e às senhoras, para que vocês falem. E nós, nosso gabinete, já vem trabalhando nisso há alguns dias, e a partir de hoje nós estaremos via internet, eletronicamente, estaremos entrando em contato com os senhores e as senhoras para efetivamente tentarmos atingir a maioria dos mais de 2.000 funcionários do BRB, para que eles nos digam o que vocês querem. Porque nós vamos fazer um relatório desta casa, não é apenas do deputado Rony Nemer, é do presidente dessa casa, de todos, a deputada Érica Cocai, e levar para o governador e dizer, está aqui, a preocupação deles é essa. É importante que o banco seja público? É importante. O ideal, o melhor é que continue o BRB, mas se não der para ser, tem como garantir que seja para o Banco do Brasil e não para os outros? E a mobilização dos senhores e da senhora, não adianta tirar compromisso. A política, o Ulisses Guimarães dizia muito bem, é uma nuvem lá em cima. Você olha para baixo, quando você olha para cima, já mudou a cor, já mudou a forma. Essa é a realidade. O verdadeiro compromisso dessa casa, quem vai garantir é a permanência de vocês aqui dentro quando essa ação estiver sendo tratada aqui. Essa é a verdadeira forma de se garantir o compromisso. Porque no teatro é fácil, mas na hora da pessoa dar o voto, aí você vê. E a galeria lotada, o parlamentar coça a cabeça 500 vezes antes de votar. É por isso que o voto deve ser aberto em tudo quanto é lugar. E eu queria passar a palavra aqui, eu recebi um bilhete aqui, que tem uma funcionária que é muito querida, papá, e que ela gostaria de falar. E nós gostaríamos de ouvi-la, Maria Diamis, é isso? Diamis. E qualquer outra pessoa que queira falar, eu gostaria só de um favor, que dissesse o nome e o telefone ali no microfone. Não é para nenhuma retaliação, não. É só para a gente estar diretamente ligado à pessoa e saber exatamente o que a gente vai colocar no relatório que essa casa encaminhará ao deputado Augusto Carvalho. Porque uma audiência pública não é só jogar para a galera. Ela efetivamente tem uma ação momentânea, mas ela tem desdobramentos também. Então, todos os senhores e as senhoras que quiserem falar, é só se dirigir ao microfone, porque ele é do povo do Distrito Federal e ele é da família do BRB também. Bom, obrigada, viu? Quem indicou meu nome, muito obrigada aí pela referência. Eu também gostaria muito de agradecer ao deputado Rony pela iniciativa. Acho que posso agradecer, inclusive, em nome de todos os funcionários do banco, sem medo de errar. A iniciativa foi muito boa e foi muito oportuna. Que bom que o Parlamento do Distrito Federal acordou para essa questão que, enfim, ela é fundamental. Afinal de contas, como disse o companheiro do Sindireta, eu só gostaria de complementar. O BRB é a cara do servidor público. Eu só gostaria de complementar e dizer, o BRB é a cara de Brasília. O BRB, na realidade, ele se confunde aqui com Brasília. É difícil a gente, independente da questão da gente ser empregado ou não do banco, para a gente que mora em Brasília há tantos anos, é difícil a gente imaginar Brasília sem o BRB. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que é Brasília sem o BRB? Como que é aquele prédio localizado no setor bancário, com o símbolo do Santander, com o símbolo do Bradesco? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente parece que Brasília, a sensação é que Brasília foi roubada
de um dos seus maiores patrimônios, que é o BRB. Eu fico assim, eu estou participando de algumas discussões sobre o BRB e fóruns diferenciados. Gente, olha, como é bom, depois desse lucro que o BRB apresentou de 37 milhões, depois de todo um quadro adverso, como eu sinto orgulho de trabalhar numa empresa que passou por tudo que passou recentemente, 2 prisões, uma quadrilha que assaltou o banco, e apesar de todo esse quadro de dificuldade, de todo esse quadro adverso, o BRB apresentou um lucro que, diante da conjuntura, é um lucro fabuloso. Nós temos uma colega aqui que, numa das reuniões que eu participei, ela colocou o feedback, o retorno da população, e o deputado Rony, os deputados aqui. Nós tivemos diversos clientes, grandes clientes do banco, que quando saiu aquela entrevista do governador em São Paulo, colocando da questão da privatização, ligaram para o BRB, externaram o seu sentimento, dizendo que eles continuariam com sua conta no BRB. O BRB não teve fuga. Apesar de tudo, essa estrutura era tão forte, ela é tão sólida, o BRB é tão querido, que apesar de tudo, o BRB não teve fuga de recursos. Eu não tenho a menor dúvida, gente, de que isso aí foi fundamental para que o governador reavaliasse aquele seu sentimento, que algumas vezes ele externou, sem nenhum constrangimento, de que não gostava do BRB. Depois que ele viu o resultado do banco, o retorno da população, né, ele pensou realmente, o Banco de Brasília é um banco forte e eu tenho que reavaliar, eu tenho que pensar em como é que eu vou encaminhar essa discussão da vida do BRB. Eu vejo o seguinte, gente, que é verdade, toda e qualquer iniciativa que busque preservar o BRB como patrimônio público do Distrito Federal, para a gente é muito importante. E não é simplesmente uma defesa corporativista, é uma defesa porque nós entendemos que o BRB ele é um instrumento de fundamental importância para a promoção do desenvolvimento econômico e financeiro da região do Distrito Federal e do seu entorno. É também porque nós, como servidores, sabemos do papel fundamental, do papel social fundamental que o BRB presta à população do Distrito Federal. Tudo que foi dito aqui é verdade. Nós fazemos o pagamento dos programas sociais do governo do Distrito Federal sem receber um centavo sequer para pagar os custos da operacionalização do pagamento desses programas. Nós não cobramos tarifa bancária de 180 mil servidores. Vocês sabem o que é? Multiplica 180 mil por 8,50. É o que o BRB deixa de ganhar mensalmente. Isso é um trabalho social. Os correspondentes bancários, vários vieram aqui hoje, né? Boa, viu, gente? Foi bom vocês estarem aqui. Os correspondentes bancários é a expressão do trabalho social, da presença social do BRB, porque são prestadores de serviços que trabalham diretamente com a baixa renda. Vê se tem algum banco privado na estrutural. Vocês conhecem a estrutural? As condições péssimas, vocês conhecem a estrutural? Porque nem todo mundo conhece. Não é nenhuma heresia não, viu, gente? Às vezes a gente não anda em cidade satélite. A estrutural, gente, é a pobreza estrutural. Itapuã são verdades de pobreza, de miséria absoluta. Sabe quem está lá na estrutural? Com uma estrutura, com uma logomarca? O BRB. Será que o Bradesco vai para a estrutural atender baixa renda? Será que o Santander vai para a estrutural atender baixa renda? Nós estamos presentes em todas as regiões administrativas do GDF. Isso tem que ser colocado. Isso é o BRB, gente. É o nosso banco. É o banco que a gente constrói todos os dias. É a nossa vida e a vida das nossas famílias. Só para concluir. Pode ser que a gente não consiga reverter esse quadro de venda do banco. Pode ser. Talvez a luz seja a Câmara Distrital. Acho que nós podemos percorrer esse caminho com sucesso. Podemos até percorrer se a gente tiver
se a gente tiver capacidade de envolvê-los nessa discussão. Agora, o que nós temos de concreto hoje, vocês sabem que foi discutida 3 propostas. O governador colocou inicialmente 3 propostas à mesa para a questão do BRB. Era o IPO, que era a venda de ações, né? A venda de ações, com a venda de ações, o BRB compraria a Folha. Essa seria a alternativa. Foi uma alternativa muito colocada até pouco tempo atrás. A segunda questão era a venda para o Banco do Brasil, com a ideia do BRB continuar como patrimônio público. E a terceira é o leilão. Nós sentimos, através do deputado Augusto Carvalho, e por iniciativa de alguns administradores, nós fomos ao governador. E o governador, então, nomeou, muita gente do banco já sabe disso, uma comissão informal, para acompanhar toda essa discussão junto a uma suposta empresa que será contratada para discutir as alternativas para o banco. Acho que essa etapa até da contratação pode ser até que ela esteja um pouco superada com o avançar das negociações com o Banco do Brasil. Mas, enfim, a questão do IPO está superada. Então, hoje nós temos concretamente o Banco do Brasil, ou seja, continuar como empresa pública, como patrimônio público, e a questão de banco privado. Pessoal, eu vejo o seguinte, eu sou muito realista, né? A gente já tem aí todo o caminho percorrido, o que faz com que a gente caminhe muito com os pés no chão. Eu acho que a gente tem que continuar aí buscando iniciativas que visem a defesa do banco como banco público. Não esse modelo de banco que nós temos aí, que até tem pouco tempo estava privatizado na mão de uma quadrilha. Mas o BRB é diferente, com uma gestão diferente. Ou nós temos também, concretamente, a possibilidade do Banco do Brasil. Olha, gente, essa intervenção no CAD, como disse o deputado Augusto Carvalho, por que o CAD não discutiu a questão da cartelização com a compra da ABN pelo Santander, que vai se tornar a maior rede de atendimento do Brasil? Entretanto, o BRB, que vai significar 1, alguma coisa ou 2, alguma coisa no sistema financeiro, ou seja, em nenhum momento ameaça, em nenhum momento vai concentrar o mercado, em nenhum momento sugere cartelização. Por que essa questão no CAD está sendo colocada? Isso é lobby de banco privado, gente. Então nós temos também que começar, nós temos que sair, sabe, da inércia, nós temos que partir e começar a traçar estratégias concretas em cima do nosso objetivo. Se a questão que está sendo colocada agora é Banco do Brasil, que embora, como disse aqui o companheiro do sindicato Eustáquio, não é a melhor, não é o melhor dos mundos, mas também não é o pior. O pior seria a privatização, por simples. Então vamos começar a trabalhar em cima disso. E eu quero fazer uma sugestão, só para concluir. Eu acho que gostaria de ver a disponibilidade, eu acho que não falta companheiros aqui na Câmara Legislativa, e a Érica, o deputado Rony, o próprio Alírio, já foi contactado por alguns colegas do banco, formar uma comissão da Câmara Legislativa, que em conjunto com a comissão de deputados, pode ser a própria bancada, nós só temos 8 deputados federais e 2 senadores, né? Vamos então fazer uma intervenção organizada junto ao governo federal, tentar sensibilizar o Guido Mantega, palavras do próprio governador, isso ele falou, não tem nenhum problema em dizer, porque ele falou isso claramente. O Guido Mantega tem uma posição favorável, porque tem toda uma estratégia para o Banco do Brasil em relação à compra do BRB. Então vamos, uma comissão de parlamentares de Brasília e federal, vamos no Guido Mantega, vamos tentar um contato, por que não, com o presidente da República. Tem deputados que têm uma relação muito direta com o Lula. Vamos então trabalhar assim, vamos formar essa comissão. Gostaria de ouvir o deputado Neymer aqui, junto com a deputada Érica. Vamos formar essa comissão aqui, junto com a comissão de parlamentares, fazer um trabalho organizado de defesa do BRB enquanto banco público, né, nessa hipótese da incorporação do Banco do Brasil, fazer uma defesa de que os interesses dos funcionários ativos e inativos sejam preservados. E nós temos que encarar essa discussão como então de
concursados. Então é isso, essas as minhas palavras, pedindo aí a colaboração dos deputados para que eles possam, junto com a gente, junto com a comissão do sindicato da associação, fazer essa defesa do Banco do Brasil e de garantia de todos os interesses dos funcionários ativos e inativos. Gente, é isso. Obrigada. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do senhor José Bezerra, funcionário do BRB. Uma pergunta para o presidente da OAB. O Banco do Brasil é uma instituição pública. Dessa forma, como seria uma suposta pretensão de compra de outra instituição? Isso é possível? Como isso seria conduzido? Elaine, do BRB. Só uma observação, não sou presidente da OAB, não sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e estou representando a OAB neste ato aqui. A nossa presidente é a Stefânia Ribeiro. Sinceramente, não sei responder de forma objetiva, correta e concreta essa pergunta. É uma pergunta que exige termos técnicos da área financeira e bancária, eu não sei responder. Porém, como se trata de uma instituição bancária pública, obrigatoriamente essa questão tem que ser discutida nessa casa. E aí sim, vai vir os técnicos, vão vir os pareceres técnicos e com certeza essa resposta será dada no decorrer da discussão desse processo aí. E fico devendo então a resposta concreta. Isso, o Estado talvez tenha a resposta concreta. Obrigado. Respondendo a essa pergunta, assim, de uma forma, tentar ser bastante conciso na resposta. Desde a década de 90, quando da política de privatização, foi colocada uma trava constitucional que impede a empresa pública, excetuando-se a Petrobras, de adquirir outra empresa. Tá? O Banco do Brasil formalmente não pode adquirir hoje, pela legislação que está dada. Mas nada que não possa ser superado. Há caminhos. Inclusive, eu também digo aqui, não há por que a gente não dizer, existe já uma comissão formada pelo Banco do Brasil, pelo Banco de Brasília e a Procuradoria do DF, que estão estudando as questões jurídicas, as implicações jurídicas desta situação. Há como o Banco do Brasil vir a adquirir o BRB, sim. Claro, isso depende de mudança na legislação. E nesse aspecto, no que se refere à questão do Distrito Federal, que também tem que passar por decisão desta casa, essa casa vai ter um peso fundamental nisso. Tá? A informação que nós temos sobre esta situação é essa. A informação é essa e está sendo estudado, não apenas para o Banco do Brasil, mas também para outras instituições, a possibilidade de vir a comprar outras instituições financeiras. Inclusive, há interesse, já manifesto, falando do BES, que é privatizado, federalizado, também do Banco do Estado do Piauí, que a Caixa Econômica quer comprar, e há uma equipe do governo na perspectiva de que venha acontecer a possibilidade legal da compra de outras instituições. Gente, a gente está vendo aqui que os bastidores estão existindo. Equipe lá do governo federal, o Manteiga conversando com não sei quem, enfim. Medida provisória é o que não falta lá no Congresso. A gente só faz votar medida provisória. Se o governo quiser, baixa a medida provisória e aprova. É assim que funciona no Congresso. Por isso que eu falo, nós temos de ser proativos imediatamente. Eu concordo com o deputado Augusto Carvalho. Nós temos que não desmobilizar, estarmos atentos a tudo e darmos sequência a essa audiência pública. Por isso, eu tenho uma pergunta aqui para mim. Dos 24 deputados dessa casa, na sua opinião, pelos comentários deles, quantos são a favor e quantos são contra a privatização ou incorporação do BRB? Olha, não fizemos essa conversa. A princípio, quando o governador disse em São Paulo, foi de muita estranheza aqui nessa casa. Mas volto a insistir, por mais poder que o governo tenha, dando cargos, negociando, que faz parte da política,
para que a gente possa, também daqui a pouco é horário de almoço. Eu pediria, uma pergunta aqui, uma pessoa, Max, eu pediria para o governador atentar para as suas declarações sobre o BRB. Em uma entrevista na Band, ele disse que o BRB não serve para nada. Acho uma declaração irresponsável que desestabiliza a nossa organização. Estamos dando duro para manter os clientes. Nós concordamos com a sua opinião, Max, e gênero, número, grau. Não sei se ele falou isso. Obrigado. Antes de tudo, falar em venda do BRB significa se desfazer de um patrimônio rentável. Com que real intenções? A lógica, pelo visto, é ignorada pelo governador. A lei, porém, não pode. Falar em transparência a transferência para o BB é fechar os olhos à lei. Isso simplesmente não é permitido. Portanto, insistir nessa alternativa é dar ao BRB um destino semelhante ao Banco do Ceará. Você não acha? E aqui essa já foi respondida por todos que quando o governo quer, da noite para o dia se faz. Dos 100 pontos de atendimento, apenas 5 são deficitários. Um deles é São Sebastião, que é o único daquela satélite. Um ponto bancário mais próximo dali fica no Gilberto Salomão, mais de 10 quilômetros. Eu queria só te dizer aqui, quem mandou a todos os senhores, que há 4 anos, eu moro lá no Recanto da Zema, lá nós só temos o BRB também. Há 4 anos, eu e o deputado Asni Derrouri vimos fazendo reuniões, não diria mensais, mas bimensais, com a diretoria do Banco do Brasil para instalar um Banco do Brasil no Recanto das Zemas e a gente não consegue de jeito nenhum. Sempre barra naquilo, não é rentável. Então é aquilo que todos aqui colocaram. A função do BRB também é social. Ele está em vários lugares onde outras instituições não querem ir. Nem instituição particular quer ir lá para o Recanto das Zemas. Nós já buscamos também. Outros. Então, e o BRB está lá. Teve até gerente morto lá dentro, na frente da minha casa, na 108, e o BRB continua lá. Firme. Atendendo aquela população. Será que essas coisas não têm que ser consideradas? E pode ter certeza que, de minha parte, eu estarei de olho, mesmo apoiando o governo Arruda, mas, como eu disse a ele, antes de ser deputado, eu sou funcionário público. Em tudo na minha vida, a gente sempre vai estar defendendo o funcionário público. E o BRB pode ter certeza que nós estaremos nessa defesa do que os senhores e as senhoras definirem. Mas precisamos do apoio e do suporte dos senhores aqui nessa casa. Caso haja uma privatização e não uma incorporação, é possível a absorção do corpo funcional do BRB junto aos órgãos do GDF? Não sei, uma pergunta importante a ser feita que será considerada e será levada a essa comissão, né, deputado Augusto? Eu, como estava combinando aqui com o deputado Augusto, para que a gente possa... Mas eu acho que esse não é o melhor caminho, não. Eu acho que esse não é o melhor caminho, não. Eu acho que o melhor caminho é tentar manter o BRB como está. E, no mínimo, que ele continue público, sendo incorporado ao Banco do Brasil. Eu acho que esse seria um caminho da gente seguir. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra Paulo Guilherme Freire, do BRB. E pediria, só para que a gente fosse bem sucinto, dar 3 minutos também, o próximo, se já puder ficar ali para adiantar, Angerlano Alves Berger. Poderia ficar ali também, para já... Seria o próximo. Senhores deputados, bom dia, muito obrigado por usar a palavra. Vou ser bastante breve, as questões já foram respondidas. Meu nome é Paulo Guilherme Teixeira Freire, sou funcionário do BRB e sou professor universitário. Em primeiro lugar, vou deixar bem claro, condeno a venda do BRB, seja a banco privado, seja a transferência ao Banco do Brasil. A lógica está sendo ignorada completamente. O deputado Rony Lima já mostrou várias vezes. A questão das contas salários de 2012 representam apenas 1/3 do BRB. Tá? Você perder 30%, como o nosso colega falou, vai dar algo inferior a 10%. Nós temos 4 anos. Por que então eu não imprensa dizer que há pressa? A lógica, no entanto, é ignorada. O governador
está preocupado com outra lógica. Talvez, vou usar aqui, com perdão da palavra, o Maquiavel. Não quero dizer no sentido malvado, mas apenas no sentido de artimanha política. Você dizer que leva o BRB ao Banco do Brasil, e ele sabe, como foi colocado, enfrentará resistência de cunho legal. É um problema. E pode-se cair naquela questão do BES, do BEC, que no final foi para o Bradesco. Finalmente, para encerrar a breve exposição, já que foi colocada essa última pergunta dos funcionários do BRB e para o GDF, existe uma lei contestada, mas que teve recentemente a constitucionalidade aprovada. Isso aí vai prejudicar o próprio governador, visto que os funcionários do BRB, neste caso, iriam fazer com que estourasse o percentual da lei de responsabilidade fiscal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu tomei a iniciativa de me inscrever porque eu ouvi no noticiário, em rede nacional, né, a Rede Globo, a matéria em que colocava que o BRB estava numa situação, abre aspas, recheado de escândalos e com baixa eficiência. Jornal da Globo do dia 18. Então, veja bem, eu entrei no BRB com 19 anos, concursado público, e tenho 23 anos de banco. Nunca abri conta em outro banco. Meu banco sempre foi o BRB. E não é uma questão corporativista, não. Esse discurso meu não é corporativista. Ele vem retratar o que é o BRB no Distrito Federal em relação aos outros bancos. Eu nunca me senti atraído em abrir conta, com todo respeito ao trabalho do Banco do Brasil, Caixa e os bancos privados, abrir uma conta nesses bancos. Sempre comparando o trabalho do BRB, o atendimento, o acesso ao crédito, as taxas. Então, veja bem, eu trabalho na gerência de negócios da Agência Planaltina, lá no posto da Fundação Educacional. É uma cidade satélite carente, como todas no DF. Qual é a estrutura que o Banco do Brasil tem lá? São 3 caixas e mais um para atender deficientes. Eu estive de licença médica, compareci a uma agência do Banco do Brasil para pagar um boleto. Atrasei o pagamento de um boleto e fui lá pagar. Olha só, gente, a fila do deficiente é na sobreloja, com uma bateria dobro de caixas. Tinha mais de 30 pessoas, quando deu 11 horas, mais de 30 pessoas na minha frente, certo? E lá a sobreloja fica uma área, metade desse espaço aqui. 3 caixas, não cabia mais ninguém lá em cima. E eu estava na escada de gesso na perna, aguardando ser atendido na fila dos deficientes. Certo? Tanto é que eu desisti, preferi entrar no Banknet do BRB, ligar para o banco que eu estava devendo a conta, eles mandaram um boleto através do Banknet, eu imprimi e paguei no BRB. Certo? Então eu pergunto a vocês, a gente falar de eficiência, é muito fácil você pedir eficiência aí de 30% a 40% no retorno, nos lucros em relação ao patrimônio líquido. Qual é o segmento da economia que dá 20% de rentabilidade sobre o patrimônio líquido no lucro anual, enquanto que o segmento bancário no Brasil, 50% é pouco, Então, onde é que nós estamos, gente? Onde é que nós estamos? Se o BRB apresenta uma baixa eficiência na sua rentabilidade em relação ao patrimônio líquido, é porque só paga 70% de sua folha de pagamento com tarifas, enquanto o Bradesco e o Itaú já paga 150%. E o Banco do Brasil paga 110% somente com tarifas. Então, só para concluir, colegas, se você cobra só 70%, se você cobra sua folha de pagamento com 70% com tarifas e o Banco do Brasil paga 110%, é claro que essa transferência da rentabilidade está sendo colocada lá para aquele que é atendido lá na Samambaia, que não pode pagar uma tarifa extorsiva como é cobrado no Brasil hoje no segmento bancário. Então o BRB presta seu trabalho social. Só para concluir, eu quero dizer o seguinte, em Planaltina lá abriram a agência do Itaú ano passado, no final do ano,
e fizeram um assédio forte em cima dos servidores públicos do GDF lá, não é? E o que aconteceu? Nós perdemos 2% dos clientes. Perdemos não. Hoje eles podem, os clientes do BRB podem transferir os seus recursos sem custo algum para outro banco. 2%. Nós temos 4 mil clientes, então lá aproximadamente 80 clientes abriram conta lá. Não transferiram seus negócios totais para lá. E eu acompanho isso há um ano. A metade já está insatisfeita, porque fazem uma maquiagem nos primeiros meses, depois as tarifas são esforçantes, os juros não cobrem os juros, o atendimento não é atendimento igual ao do BRB, e como a colega de Anice colocou, lá na estrutural, onde é que o BRB vai, nessas cidades aí onde tem problemas, onde a miséria ela corre solta, onde é que um banco privado está? Só quando um banco público lá se estabelece e consegue alimentar aquele bairro, não é? Então eu aconselho a cada deputado estadual a comparecer, e como eles comparecem, a esses lugares onde o BRB dá um atendimento diferenciado e melhor, porque aqui no centro o atendimento pode ser igualitário, mas quando a gente fala do povão mesmo, o BRB está à frente do DF. Chamar para fazer o uso da palavra Maria Dinamis. Augusto de Carvalho, não deputado Xará. Seu Xará aí. Não, seu Xará, do BRB. Bom dia, aliás, boa tarde, senhoras e senhores. Eu cumprimento a todos os componentes dessa brilhante mesa, em especial o nobre deputado Xará, Augusto Carvalho, cujo meu telefone não para de chamá-lo, e atendo muito bem a seus eleitores quando possível.